E aí, gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Dual 2021. Estou super animado de estar aqui falando com vocês hoje. E hoje eu vim aqui mostrar para vocês o que é Event Sourcing com TypeScript e, na verdade, como é que a gente pode controlar o tempo, né, com Event Sourcing e TypeScript, tá? Bom, primeiro de tudo, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Lucas Santos, eu sou engenheiro de software na Klarna. Tá? Eu sou Google Developer Expert, também faço parte do programa Docker Captains. Eu já trabalho em tecnologia há mais de 10 anos, tá? Minhas principais atribuições aí, eu trabalhei muito com JavaScript, com TypeScript, com Node.js, containers, Kubernetes, grande parte dessas coisas. Se você quiser entrar em contato comigo, meu e-mail está aqui do lado, você pode ver aqui, ó, hello@lsantos.dev. E minhas redes sociais, você pode colocar basicamente qualquer rede social, .lsantos.dev. Então, por exemplo, o meu YouTube, que tem vídeos toda semana sobre tecnologia, é youtube.lsantos.dev. Se você quiser entrar em contato comigo no Twitter, por exemplo, twitter.lsantos.dev. Eu tenho um blog também, que é blog.lsantos.dev, se você quiser entrar em contato comigo lá. E se você colocar só lsantos.dev, você também vai cair no meu site pessoal, que tem todas as minhas redes sociais, tudo junto no mesmo lugar, inclusive os links para o meu blog, para os meus livros e tudo mais, tá bom? Bom, então para eu não complicar ainda mais a cabeça de vocês aqui, essa palestra ela é um pouquinho densa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar meu rosto daqui para não confundir vocês, e aí vocês vão ficar totalmente focados na palestra, tá bom? E aí, quando precisar, eu volto meu rosto aqui. Fechou? Então, bora lá. Bom, primeiro de tudo, eu quero explicar para vocês o que é Event Sourcing, tá? O Event Sourcing ele pode ser basicamente definido com uma única citação, tá? Que é capturar todas as alterações de um estado na forma de uma sequência de eventos. Tá? Então, basicamente, isso daqui é como a gente define o Event Sourcing. Mas eu não falei muita coisa, né? No final das contas, é a mesma parada. O Event Sourcing, ele, na verdade, é um padrão de arquitetura que surgiu pela primeira vez em um artigo do Martin Fowler lá em 2005, tá? E todas as entidades, né? Basicamente, a ideia é que todas as entidades, elas consistem de um estado inicial que pode ser só alterado por eventos, tá? E esse estado inicial, ele vai começar sempre vazio, tá? Então, basicamente, é isso. O Event Sourcing também apareceu em alguns outros lugares, em alguns outros tópicos, tá? Então, se vocês procurarem bastante coisa sobre o Event Sourcing, quem fala muito é o Greg Young também. E Event Sourcing é muito ligado a CQRS, tá? Que é Command Query Responsibility Segregation, que é um outro padrão de arquitetura muito interessante também que vale a pena estudar. O Event Sourcing ele é a base para arquiteturas que hoje a gente conhece, como o Flux e o Redux, né? Que a gente usa muito em React, por exemplo, tá? Então, a ideia é que você capture as alterações dos estados como se fosse uma sequência de eventos, tá? E o que isso implica, tá? Basicamente, primeiro de tudo é que o Event Sourcing a gente tem uma maior facilidade para fazer debugging de tudo, porque os eventos são gerados por alguém em algum momento, né? Então todos os eventos estão lá. Você consegue ver exatamente todo o histórico daquela entidade. A gente automaticamente já ganha um log para registrar todas as alterações de estado que foram criadas por essa entidade ao longo do tempo também. E a gente também pode simplesmente fazer ou desfazer uma alteração de forma simples. E o que implica que a gente consegue automaticamente reconstruir a entidade para qualquer ponto no tempo anterior. Esse último ponto, né, essa capacidade de reconstruir um estado para um ponto anterior, ele dá uma vantagem absurda, né, que é uma vantagem que é basicamente um poder, que é o poder de viajar no tempo. Tá? A gente pode saber exatamente qual é o estado de uma entidade antes de qualquer evento ser disparado, né, ou depois dele. Né? Então, basicamente, a gente consegue voltar e remontar a entidade antes disso, né? E aí tem uma frase muito legal do Martin Fowler, né? Que ele fala que a gente pode fazer uma query numa aplicação, né? No estado da aplicação, para achar qual que é o estado atual, né? Então a gente pode simplesmente chegar e falar assim, como é que você está hoje? Vamos supor que você está querendo imaginar aqui você está querendo achar um usuário, né? E você quer montar assim, olha, eu quero ver como é que está esse usuário. A gente vai lá, faz uma query no banco de dados, busca o usuário, e aí o usuário vai estar lá, né, e tá montado por ali. Legal. Bom, agora como é que eu vou saber, né, como é que esse usuário chegou ali? A ideia não é como a gente quer ver o estado final, a gente na verdade quer saber como tudo aquilo aconteceu. E é justamente isso que o Martin Fowler fala aqui nessa citação dele em 2005, tá? Que é basicamente a gente fala que a gente não quer só saber onde a gente está agora, a gente também quer saber como que a gente chegou lá, tá? Bom, um guia simples para Event Sourcing baseado em listas, tá? É que toda entidade começa com um estado inicial e esse estado inicial ele pode ou não estar vazio, tá? Então ele pode começar com um estado vazio e esse estado eu digo que é basicamente
a sequência de variáveis naquele momento. O estado ele só pode ser alterado por eventos, e esses eventos só podem ser disparados por outras entidades, ou por essas entidades, ou por ações de usuário, tá? Toda entidade começa com um array de eventos. Então, o array de eventos, ele contém somente um evento inicial. Quando você cria uma entidade, todo array de eventos vai começar com um evento inicial, que é o evento de criação. O evento de criação ele vai ser o evento que vai definir e criar todo o estado inicial. Ele sempre vai estar presente. Você nunca vai ter uma entidade criada, vamos supor, um usuário que foi criado, sem um evento de criação. Então, assim que uma entidade é criada, o primeiro evento vai ser sempre o evento, a entidade foi criada, por exemplo, tá? E a partir daí a gente pode obter o estado final, basicamente reduzindo esse array de eventos. Então a gente vai usar literalmente um array reduce e aplicando o estado do evento um em cima do outro, tá? Vamos para um exemplo prático. Tá? Existem diversas aplicações práticas para esse tipo de funcionalidade. A gente tem aplicações para controle de fluxo de caixa, porque basicamente fluxo de caixa é como se fosse um monte de estados, né, entradas e saídas. A gente tem controle financeiro, tudo que é financeiro no geral. Logística, porque logística, principalmente transporte, é basicamente uma série de eventos. Né? A gente consegue carregar uma série de eventos e ler e ver esses eventos ao longo do tempo. Tudo bem? Bom, então nosso exemplo vai ser um controle de rotas de navio. Vamos supor que a gente tem um navio cargueiro, esse navio é chamado de Pérola Negra. Então a nossa entidade de navio, ela vai começar vazia, ela vai ter um ID, tá? Esse ID aqui vai ser gerado pelo banco, no caso o nosso é o Mongo, tá? E ele vai ter um nome, que é o nome que a gente colocou aqui, ele vai ter uma série de eventos e ele vai ter um estado, tá? Então basicamente é isso. E aí a gente fez a primeira, né, criamos esse navio, né? Esse navio foi criado, ele gerou um evento. O evento tem esse ID, o ID é diferente, vocês podem perceber que o ID ele é diferente do evento, do ID da entidade. Mas o evento de criação, ele cria, ele faz a atribuição para todos os valores, né? Então ele que vai fazer o set de todas as propriedades desse navio, inclusive nome, etc. Nesse exemplo aqui a gente está fazendo o menor, mas eu vou mostrar um exemplo em código mesmo, que vai ser mais interessante. E aí tem a data do evento, que é muito importante a data do evento, porque a data do evento é o que vai garantir que a gente consiga manter eles em ordem, tá? A gente pode, no caso do Mongo, a gente pode fazer isso pelo Object ID que ele gera no evento, mas em outros bancos de dados a gente teria que usar a data mesmo. Então a gente pode ver que a gente começa com uma localização, a localização dele é Santos, então ele já tem o estado dele criado aqui, e aí eu vou gerar um outro evento. O outro evento que eu gerei, imagina que esse navio saiu e ele aportou em um outro porto lá, por exemplo, em Rotterdam, tá? E ele aportou no dia 10 de 11 de 2018. Aqui ele foi criado no dia 5 e aportou no dia 10. Tá? Então esse evento aqui ele ainda não foi gerado, ele tá só para eu explicar para vocês. E esse evento tem um outro ID diferente do ID que estava aqui e diferente do ID também da entidade. Uma vez que esse evento é comitado, né, você vai ver que agora eu tenho dois eventos. Eu tenho um evento criado e o evento aportou aqui. Antes eu tinha só o evento de criação. E agora o estado dele alterou, entendeu? Então se eu quisesse voltar para saber, não, quando ele foi criado ele estava em que lugar? Eu volto os eventos e vejo aqui que ele estava em Santos. E aí depois eu posso simplesmente vir aqui e meio que navegar por entre esses estados, tá? E o que é um estado? O estado ele são todas as propriedades da nossa entidade. Então, tudo que é alterável ao longo do tempo. Por isso que a gente não colocou o nome, por exemplo, dentro do estado, porque ele não é alterável ao longo do tempo, ele é imutável. Quem utilizou já React, quem conhece um pouco mais de React, vai estar mais familiarizado com esse conceito, porque a gente tem bastante use state, a gente tem o conceito do próprio state. Antigamente, se você usou o React antes aí dos hooks, então você vai ter bastante esse conceito. São propriedades as propriedades que elas nunca são alteradas, elas não precisam estar dentro desse estado, que é o caso, por exemplo, do nosso nome, e é o caso que a gente teve aqui no ID, né, por exemplo, certo? E aí, o que é uma entidade, certo? Não é essa entidade, né? Apesar de parecer tão complicado, mas não é uma entidade tão difícil. Uma entidade, ela é basicamente definida por um ID, um array de eventos e um objeto de estado que não pode ser alterado diretamente. Essa é a parte mais importante, tá? Aqui o que eu fiz, né? Então eu tenho aqui o meu ID, o ID da entidade, tá? Eu tenho as propriedades que são estáticas. Nesse caso aqui, são eventos e state. Aqui eu joguei o nome para dentro, porque caso alguém queira alterar o nome do navio, também é possível, tá? Mas você pode perceber que o ID aqui, o estado ID e o ID da entidade são os mesmos, tá? Isso daqui é só uma facilidade para a gente colocar no mundo, tá? A gente tem um objeto de estado, que é esse carinha aqui embaixo, state.
A gente tem a data de criação, data de última modificação e a data de remoção, se for aplicável. Isso é muito importante porque a gente sempre tem que saber quando é que essa entidade foi criada e essa entidade foi alterada por último, para a gente saber se o evento que aconteceu aqui foi aplicado. E a remoção, né, dessa entidade, ela basicamente vai ser um soft delete. No event sourcing a gente nunca faz hard deletes. Então sempre que a gente for fazer um delete, a gente vai criar um evento de delete e vai setar um deleted at. E aí na hora de a gente fazer a nossa query no banco, a gente vai trazer todo mundo que tem deleted at igual a null. Tá? Então isso aqui é no caso do Mongo. Tá? A gente não precisaria ter obrigatoriamente esse estado aqui. Porque se você for pensar bem, né, se você pensando comigo assim, todo estado ele pode ser automaticamente obtido através de uma sequência de eventos, certo? Então significa que sempre que a gente tiver o array de eventos, a gente vai automaticamente ter um monte de eventos que podem gerar o estado no final. E aí você pode meio que omitir esse campo de estado e não nem ter ele na entidade, só o array de eventos. Só que pensa o seguinte, toda vez que você for fazer uma query na entidade, você não vai só buscar a query e fazer a query naquela entidade por aquele estado. Porque vamos supor que eu queira buscar um navio que esteja, por exemplo, no Porto de Santos. Eu vou ter que buscar todas as entidades, fazer um reduce em cima de todas essas entidades, descobrir qual delas está no Porto de Santos, e aí qual delas tem um último evento de aportado, que é o Porto de Santos, e aí modificar. Então é muito mais complicado. Por isso que a gente coloca o estado já computado dentro da entidade, só por uma questão de query, tá? Não é por uma questão de ser necessário. Até porque quando você puxa essa entidade para o código, né, na hora de você for trabalhar no código, você não vai usar o estado que está computado no banco, você vai simplesmente recomputar o seu estado inteiro de novo, tá bom? Então, vamos seguir e entender o que é um evento agora. Então, eventos, eles são as únicas coisas que podem alterar o estado de alguma entidade. Então, um evento, ele sempre vai ter... Um evento é bastante simples. Ele sempre vai ter um ID, tá? Esse ID, ele é próprio do evento, ele é único para aquele evento. Ele vai ter um nome. É extremamente importante que os nomes sejam únicos também, porque senão um evento vai ficar conflitando com outro evento, certo? Ele vai ter um data, que é o dado, né? Os dados que foram modificados. Então, nesse caso, o meu evento é o navio que chegou num porto, né? Ship arrived at port. E aí eu falo qual que é o nome do porto que ele chegou. E aí eu coloco o nome aqui. Então aqui são os dados que esse evento está alterando. Então ele está alterando um dado chamado port name e ele está setando para esse valor aqui. Ele tem a timestamp do evento. A timestamp vai ser sempre a data que esse evento aconteceu. E aí, opcionalmente, a gente pode ter um ID ou um nome de usuário que modificou, que criou esse evento, tá? Isso é bem bacana porque a gente pode adicionar um campo extra aqui chamado updated by, por exemplo, aqui, ó. E aí colocar qual que é o usuário que alterou por último essa entidade, tá bom? Então, basicamente, todos os eventos vão ser um array desse objetinho aqui. E aí a gente tem uma coisa chamada reducer, tá? O reducer ele pode ser um pouquinho mais complicado, principalmente para quem está começando agora no JavaScript, tá? Ou então quem está começando agora no desenvolvimento. Um reducer, eu vou explicar mais para frente, mas um reducer ele é basicamente a implementação do array.reduce dentro do JavaScript normal, tá? Mas o que é o array.reduce? Então vamos lá, porque essa daqui exige um pouco mais de atenção. O reducer é uma estrutura que basicamente vai rodar esse array.reduce recebendo um estado inicial e um array de eventos. E aí ele vai devolver o estado final dessa entidade. Então vamos supor o seguinte, a gente tem um estado inicial, né? A gente começa com o estado inicial e o array de eventos, vai estar tudo junto. A gente vai aplicar, a cada vez que a gente fizer uma iteração, a gente fazer um loop por todos os eventos, a gente vai aplicar, a cada evento, a gente vai aplicar esse evento e vai gerar um novo estado inicial. Esse novo estado inicial vai ser passado para a próxima iteração, que vai ter o evento aplicado, vai gerar um estado de novo e vai passar para a próxima iteração, até a gente aplicar todos os eventos e ter um estado final, tá? Então, se você não entendeu muito bem, vamos pensar na seguinte forma. Imagina que a gente tem o nosso navio. O nosso navio ele começou com um array de eventos que tem só dois eventos, por exemplo, o evento de criação e o evento que ele chegou em algum porto. No primeiro evento, quando a gente for rodar o reducer, a gente vai passar para ele um navio vazio, então o estado dele vai estar completamente vazio, isso dentro do código, tá? Um navio vazio, o estado dele vai estar completamente vazio, e um array de eventos. A gente vai fazer uma iteração, a gente vai pegar esse array de eventos e vai dar um ponto reduce. Só que o objeto inicial que ele vai ter vai ser o objeto de estado que vai receber o navio. Na verdade, vai ser a entidade navio vazia.
E aí, a cada evento que ele passar, ele vai executar uma função. Isso no código, eu vou mostrar também como é que funciona um evento no código, mas o evento ele basicamente tem um nome e uma função chamada commit. A função commit é o que faz a aplicação da alteração desse estado. Então, a função commit vai alterar o campo X para Y, tá? E ele vai executar essa função passando o estado inicial. E aí, no final de cada função commit, ele retorna o estado novo, e esse estado novo é passado para o próximo array, né? Para o próximo evento. E esse evento já vai receber o estado inicial dele como sendo o estado final do evento anterior, tá? Tenta acompanhar um pouquinho. Eu sei que parece um pouco complicado, mas vai ficar mais fácil. Vamos lá. Legal? Então vamos passar um pouco para a prática, vamos ir para a arquitetura, vamos falar um pouco sobre a arquitetura de um código Event Source, tá? Existem vários modelos de arquitetura, eu trabalhei com uma galera, trabalhei com vários amigos, e especialmente o Ross, né, que não sei se vocês chegaram a conhecer ele ou não, mas ele tá aí no Twitter também, Ross Coding no Twitter dele, vale a pena seguir. A gente criou uma arquitetura muito boa, anteriormente, quando a gente trabalhava em outras empresas, para meio que trabalhar com o Event Source, tá? Então vamos falar um pouquinho da arquitetura crua de Event Source. Então, geralmente, né, o DDD, por exemplo, é uma prática que foca em separar as camadas da aplicação por domínio, né, e não por função. A gente pegou essas ideias e criou meio que a nossa própria implementação do DDD misturando com o MVC também, tá? Então a gente fez o seguinte: toda a arquitetura da aplicação que a gente montou vai funcionar. Isso aqui é nosso, tá? Não precisa seguir, você pode seguir a sua própria implementação. É que essa implementação aqui a gente já fez em vários lugares, já rodou em praticamente tudo. A gente já rodou desde Raspberry Pi até aplicativo, bot, já rodamos dentro de máquina, já rodamos em todo lugar e isso aqui funciona muito bem, tá? Então, basicamente, como é que funciona? Ela tem 3 camadas, certo? MVC. Então, a gente vai ter o Presentation Layer, que seria o nosso view, a gente vai ter a nossa Service Layer, que seria os nossos controllers, e as nossas Data Layers, que vão ser os nossos models, tá? E a gente tem 2 barramentos, é aí que é a diferença, né? É aí que entra um pouco do Event Sourcing, né? Do Domain Driven Design. Então, a gente vai ter um barramento de domínio e a gente vai ter um barramento de utilidades. Isso aqui não é basicamente nada, porque isso aqui é como se fosse uma parte, helpers, libs, são bibliotecas genéricas que são utilizadas por todos eles, tá? Então, sei lá, validação do CPF, coisa desse tipo. E a parte de domínio são as classes, né, as descrições dos eventos, as classes de erros, as entidades vão ficar por aqui, onde vai ter regra de negócio, de fato, vai ser o que a gente chama de domain bus, né, o barramento de domínio. Então, basicamente, como é que funciona de ponta a ponta, né? O data layer, que é a nossa camada de dados, ela vai consumir de origens de dados. Origens de dados não precisam ser só bancos, tá? Pode ser, por exemplo, um sistema de arquivos, pode ter uma API externa, uma cloud, alguma coisa desse tipo. Esse data layer, depois que alguém, vamos supor que um usuário vem aqui e fez uma requisição para a gente. Essa requisição vai chegar pelo Presentation Layer, que é a nossa camada de model, vai ter os nossos servidores, os arquivos de rotas, as formatações de erros e tudo. A gente vai validar a entrada, né? Então validar os inputs, vai validar tudo que a gente tem ali. E aí depois vai mandar fazer uma chamada, né, para a camada de services, né? Para a Service Layer. E a Service Layer basicamente é o que vai grudar tanto essa camada com essa camada aqui. Então ela tem as handlers das rotas, especificamente, manipula essa Data Layer aqui para poder obter dados do banco a partir do que foi mandado pela rota para ele, tá? A partir da Presentation Layer. Ele repassa os eventos, né, basicamente, que aconteceram na Presentation Layer para dentro do Data Layer. E aí ele busca no banco. Vamos supor que a gente queira fazer um find de usuário. Então a gente recebeu aqui uma request, um ID do usuário, a gente valida se esse ID não é nulo e se ele é uma string, por exemplo. E aí a gente manda para o service falando service.findById, tá? E aí o service find by ID vai pegar e vai buscar no banco. Fala assim, user repository, que a gente sempre costuma chamar de repositórios, né? Então, o repositório do usuário, encontra o usuário com esse ID aqui para mim. O repositório, ele sempre vai voltar uma entidade, tá? Ele vai receber um ID, qualquer parâmetro, e vai sempre fazer as conexões com os bancos de dados, vai aplicar os eventos no estado, vai manipular o banco de dados no geral, vai fazer as queries. É aqui que a gente vai ter o nosso driver de banco rodando, tá? Então, a gente vai chegar aqui e vai pedir para ele uma entidade, vamos supor, um usuário com ID 1. E aí ele vai lá, vai buscar no banco, no caso, vamos supor que seja um MongoDB, ele vai voltar um JSON para a gente vai pegar esse JSON e vai converter ele em uma entidade usando o reducer, né, com o event source. Então a gente vai falar que o estado inicial é um novo usuário e vai passar o array de eventos dessa entidade para ele criar um novo usuário. Esse usuário vai voltar para cá como uma entidade que vai voltar para cá e a gente vai conseguir retornar ele para o usuário que pediu para a gente na forma de JSON. Tá? E aí você pode perceber que todas essas camadas podem consumir dessas camadas livremente, tá? Porque a camada de domínio, ela depende, né? Ela pertence à aplicação como um todo. É como se ela estivesse englobando isso daqui tudo.
bom? E por que a gente poderia usar isso aqui em JavaScript, mas por que é melhor em TypeScript? Então, tem uma outra palestra minha que eu estou dando aqui no Dual, que é a palestra sobre Event Sourcing com JavaScript. Então, eu vou codar basicamente a mesma aplicação usando o JavaScript, tá? Mas por que TypeScript é melhor, né? Por que TypeScript é mais interessante? TypeScript ele é bem mais interessante por alguns motivos bastante simples. Então, os tipos, né, eles ajudam, a longo prazo o TypeScript tem muito mais vantagem. O tipo, no geral, ajuda a saber o retorno de cada função, então ele evita erros de runtime. Então todas as entidades elas vão ter estados iniciais e finais bastante definidos. Então a gente consegue colocar lá quais são os tipos que eles recebem, quais são os tipos que eles devolvem. Os eventos, por exemplo, eles também têm tipos definidos, eles precisam seguir uma interface bem definida. E essa tipagem toda ajuda a manter esses conceitos de orientação a objetos, principalmente, tá? E, claro, o IntelliSense do VS Code é um puta ganho pra gente, porque a gente vai sempre ter o IntelliSense perfeito em todas as nossas entidades. Então, um evento no código seria uma coisa mais ou menos assim. A gente tem uma interface, que é um iEvent, ele recebe um tData, tá? E o data é o dado que ele vai modificar. Então, a gente tem aqui um ID, um nome, um dado e um timestamp. E aí a gente vai ter, por exemplo, um ShipArrived Event, que vai receber um initial data, tá? E ele implementa essa iEvent aqui, certo? Então a gente vai ter aqui as nossas propriedades, que são read-only, por exemplo, o ID, que é a string, a estática, né, que é o nome do evento, isso daqui tem que sempre estar existente. Vocês já vão entender por quê. A gente vai ter o data, que vai ser do tipo tData, e a gente vai ter o timestamp, que é um date, basicamente. O construtor do evento vai levar o dado que ele vai alterar e o usuário que alterou, no nosso caso. Isso aqui é opcional, tá? Então ele vai setar o ID, que é um novo object ID para esse evento, vai setar o data como data, vai setar o user como user, isso aqui pode ser omitido, e vai setar o timestamp como new date. E aí a gente vai ter uma função. Essa função é a função mais importante, que é a função de commit. Ele recebe o estado inicial e um array de eventos. Na verdade, aqui no caso ele está recebendo só ele mesmo, tá? Porque a gente precisa setar as propriedades desse evento aqui. Então, dentro do evento, a gente vai receber o estado, né? Que ele é o estado anterior, ou o estado inicial, depende do caso, e o evento em si, que é esse cara aqui, que é o evento que a gente vai passar. E aí a gente vai atualizar. Então a gente tem o state, vai setar aqui, né, como se fosse um navio, o nome do porto para o data.portName, que é o dado que a gente passou para dentro do evento. Vai setar também o update de at, update de by e vai retornar esse state para o próximo evento para você poder consumir, tá? Então basicamente é isso. E a gente tem uma entidade, tá? Esse aqui é o estado inicial. Então imagina que esse aqui é o nosso ship, tá? Esse aqui vai ser o nosso navio. A gente vai ter um evento e a gente vai ter aqui um evento de criação e o evento de navio chegou a um porto. Então a gente vai ter uma classe default, que é um navio. A gente vai ter uma série de propriedades públicas que podem ser nulas, são nuláveis, todas começam vazias. E a gente vai ter um método estático que chama create, porque a gente não tem como dar um new ship, né, em ship.create, então é mais fácil simplesmente rodar ele com um método estático. E basicamente o que ele faz é retornar um array novo, falando que o evento foi criado. Então ele vai retornar, que ele vai receber o nome do navio, o usuário que criou, e vai retornar um new ship was created event. Então que basicamente a gente vai, é um outro evento que recebe, em vez de ser esse tData aqui, ele vai receber o nome do navio, certo? Então ele vai receber aqui um nome e vai receber o usuário. E a gente vai ter um outro evento aqui, que essa aqui não é um método estático, é um método normal. Esse aqui vai ser um outro método que vai fazer o check-in no porto, vai aportar. Então ele vai receber o nome do porto e o usuário. E a gente vai criar um novo evento. Você pode ver que o data que a gente está passando é o nome do porto aqui, tá? E aí, quando a gente pega o estado, a gente vai retornar todo esse estado dele aqui, né? Tudo isso aqui em cima. Legal? E aí você está vendo que a gente está simplesmente incluindo novos, a gente está adicionando, né, um array novo de eventos. E toda vez que a gente vai, vamos supor, eu quero um ship.create, ele vai me retornar um array com esse evento criado. E aí quando a gente quer adicionar, a gente dá um concat com esse próximo array, e assim vai indo, tá? E aí a gente tem um reducer, tá? Esse reducer, ele é bastante genérico. Então, o reducer, no geral, é genérico, ele não precisa ser específico. Então ele pode ser utilizado para todas as classes, tá? O método principal é o próprio reduce, que ele roda o array.reduce no array de eventos que vai clonando o estado e passando para o próximo. Então a gente tem uma função commit, que é a assinatura dessa função aqui, ó, que a gente tem. E essa assinatura é basicamente o estado, que é uma entidade, e um evento, que é o próprio evento. Então é um iCommit function, que eu chamo aqui. E aí a gente tem um evento, que é o mesmo que a gente tem lá em cima, eu só copiei ele aqui para a gente poder saber. E a gente tem uma classe que é um reducer, e ele recebe a entidade que ele vai reduzir. Então a entidade ela vai ter uma lista de eventos conhecidos, tá? Essa lista de eventos conhecidos vai ser o nome do evento
e a função de commit logo em seguida dela. A gente vai ter um construtor, o construtor desse reducer vai receber os eventos conhecidos dele, tá? E aí ele vai setar basicamente essa propriedade. E a gente vai ter um método reduce, e é aqui que acontecem as coisas. Então a gente vai dar um events, certo? O array de eventos, ponto reduce, vai passar a entity interface, que é a entidade que a gente está reduzindo. O estado inicial dela vai ser sempre a entidade inicial, né, a entidade que a gente está reduzindo, e o evento que a gente acabou de receber. E aí para cada um deles a gente vai clonar o estado, para não alterar por referência, então a gente vai clonar o estado e vai chamar a função de commit passando o estado clonado atual. E aí vai começar o evento, né? A função de reduce leva 3 parâmetros, tá? Então, 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é a função, que recebe o previous e o next, basicamente. E aqui é o estado inicial que ele vai receber. Então a gente vai retornar um estado para ele que vai ser passado para o próximo evento, que vai ser passado para o próximo evento. E aí assim a gente vai setando tudo. Então, quando a gente colocar tudo junto, né, o evento de create aqui foi omitido só, mas quando a gente cria um chip reducer, passa aqui um new reducer, falando que ele é um reducer de navios, e aí passa quais são os eventos conhecidos dele. E aí toda vez que a gente, por exemplo, chamar alguma coisa, uma entidade, passando ela, ele vai passar evento por evento e vai tentar rodar. Então, se eu rodar aqui, por exemplo, chip.create e chip.checkImport, a gente vai ter 2 eventos. Tá vendo? 2 eventos, um depois do outro. Certo? Então a gente vai criar um array de eventos iniciais, e aí se a gente reduzir passando um novo navio e o array de eventos, a gente vai ter um estado que é justamente esse. Então se você for ver, ó, ele foi criado, o nome é Pérola Negra, e ele chegou em Santos. Então, ó, foi criado e chegou em Santos, certo? Date de buy e tudo mais. Legal? Só que está muito complicado, a gente pode simplificar, você pode ver que a gente teve que escrever muita coisa para esse código funcionar, e muito desse código vai estar sendo repetido, como por exemplo dos eventos. Mas é muito mais simples escrever uma lib, e é por isso que a gente fez isso. Tá? A gente escreveu 2 libs, uma delas é a TARDIS e a outra é a Paradox. A TARDIS basicamente é a implementação genérica do Event Sourcing como um todo, então ela tem reducers, ela tem entidades, ela tem repositórios, ela tem eventos, e a Paradox ela faz um uso dessa lib aqui, que é a TARDIS, para poder basicamente criar entidades meio que prontas. Então, você já tem o repositório do MongoDB, você já tem eventos próprios para o MongoDB e tudo mais, tá? Então eu vou mostrar para vocês um pouco do código, tá? Infelizmente eu não consegui, eu não vou conseguir rodar esse exemplo porque como o meu computador aqui não suporta o Docker, eu não estou conseguindo abrir o Dockerfile. Mas aí fica o desafio aí, fica também para quem tiver interesse. No final da palestra vai ter o link para o repositório. E vocês podem rodar numa boa aqui, só rodar o Docker Compose. O Docker Compose automaticamente vai criar para você um back-end, vai criar um front-end e a database, tá? Vai criar tudo junto. E aí é só você acessar aí a porta 80 que você vai conseguir entrar na aplicação numa boa. Eu não vou mostrar o front-end é uma aplicação em Vue, normal, nada demais. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o back-end e a estrutura de pastas. Então você pode ver que aqui, ó, nessa estrutura de pastas, vou dar um zoom para a gente conseguir ver um pouco melhor. A estrutura de pasta ela tem a pasta source, a gente tem a pasta presentation, domain, data e o service, certo? Então a gente começa com o arquivo TS, que basicamente vai iniciar o nosso servidor. A gente tem o arquivo de configuração aqui, né, dos bancos de dados, que basicamente é a URI, o nome do banco. E aí a gente vai começar pela camada aqui, por exemplo, de aplicação, de apresentação. Então você pode ver que aqui tem todas as minhas rotas. Isso aqui é uma API comum. Eu estou usando uma outra lib que a gente criou, que é Expresso, que basicamente é um servidor do Express, tá? Então isso aqui não precisa fazer muita coisa. Eu vou criar uma conexão do MongoDB, vou criar um novo repositório, tá? Um novo serviço. Vou passar, você pode ver que isso aqui é inversão de dependência, então o serviço leva o repositório e todas as rotas levam os serviços, tá? Então isso aqui é a aplicação daquela camada que eu falei para vocês. Então a camada de apresentação leva a camada de serviço, que leva a camada de repositório, a camada de dados, tá bom? Então vamos começar de baixo. Vamos começar na camada de dados, certo? E ir subindo. Então, uma camada de dados, né, a gente tem aqui vamos para o chip. Então, a gente tem um repositório de navio, tá? Então, o repositório de navio, ele vai pegar aqui o MongoDB e ele tem o Event Repository que vem, por exemplo, da Paradox. Esse repositório, ele já tem uma série de propriedades prontas. Uma delas, por exemplo, é o Find, a gente tem Search, a gente tem uma série de outras coisas. A gente tem o Collection, a gente tem exposto para a gente Collection, ele já tem paginação e tudo mais. Então, a gente tem um método getAll aqui. E a gente vai dar um thisCollectionFind, onde o state.deleted não é preenchido. Então, tudo que não tiver deletado. E a gente vai dar um map, tá? Porque a gente vai receber uma série de documentos. A gente tem que sempre voltar um array de navios. Então, a gente vai dar um map
vai receber aqui os eventos e vai retornar um new ship e vai setar os eventos persistidos dessa classe, né? O persisted events são os eventos que já estão salvos no banco, como desse navio, e vai retornar o navio como um todo. Então a gente vai retornar um array de navios pré-pronto. Legal? E aí vamos ver o que o service faz. Quando a gente faz um ship service, a gente chama o getAll, que tem aqui a função, cadê? GetAll. Ele simplesmente vai chamar esse repositório, this.repository.getAll. Certo? Mas qual que é a diferença? Então a gente tem aqui no domínio, a gente tem a nossa estrutura ship. A entidade ship, você pode ver que ela tem um monte de coisa, ó, tem o porto atual, created at, created by e tal, o ID e o nome. E aí aqui dentro ele tem uma série de eventos pré-definidos. Então criado, removido, né, o que saiu de um porto e aportou em algum outro porto. Então a função create, ela basicamente vai criar um novo navio, vai dar um push new events. Isso daqui é uma classe, um método próprio dessa event entity que vem da Paradox também. Ele abstrai a parte do reducer pra gente. Então vocês vão perceber que não tem um reducer aqui. Ele vai dar um push new events e vai falar que ele vai enviar um novo evento, que é o evento de navio foi criado. E aí ele passa os dados do novo navio aqui. Você pode ver que eu estou criando o ID dele na hora, tá? Para eu não precisar ter um novo ID toda vez que eu gerar esse navio. Aí eu tenho o delete, que ele vai simplesmente dar... Todos os métodos do navio vão ser push new events com o evento necessário para isso. Então fica bem fácil você trabalhar dentro da entidade. E o estado, o que ele vai fazer? Toda vez que eu chamar um state, né, ship.state, ele vai rodar o reducer com um novo navio, passando o array de eventos que são persistentes e o array de eventos que são pendentes. Então, basicamente, estou pegando tudo que já está no banco e tudo que ainda não está salvo no banco, tá? Que é, por exemplo, eu acabei de dar o comando para ele aportar um navio, vamos supor. Aí ele vai criar um novo evento nesse push new events, e esse push new events vai colocar no pending events aqui, tá? Então a gente meio que tem duas fases. E aí no final, né, o estado atual, ele vai simplesmente retornar todo o objeto para a gente. Legal? E aí dentro desses eventos, a gente tem aqui os eventos desse navio, vamos pegar o evento do navio aportado aqui. Então ele vai receber aqui, né, os parâmetros de criação, o nome do evento, que é estático, e o usuário, né, dele, que também é um read-only. Então ele vai receber as duas propriedades, vai dar um super, porque também é uma propriedade, então é um evento que vem da Paradox, então a gente já abstraiu muita coisa, tá? Tudo aquilo que eu falei para vocês lá atrás, quando eu mostrei o código cru, eu abstraí aqui, tá? Eu vou dar um super, só vou passar o nome do evento, os dados que ele recebe, ele já vai me retornar um evento completo com tudo, eu só preciso definir a função de commit. Então a função de commit, ela recebe sempre a entidade atual e o evento atual. Então basicamente é isso que a gente está fazendo. Legal? E aí eu estou chamando aqui, né, toda vez que eu dou um reducer, ele chama essa função de commit, aplica esse estado e volta o estado para o cara anterior. Bacana. Então agora chamando o getAll, lá na nossa entidade, lá na nossa apresentação, a gente tem um /chips. Tá? Então eu estou usando aqui um factory, tá? Estou usando um padrão de projeto factory para poder inverter as dependências, para poder passar o que são as dependências que eu quero para ele, tá? Porque se eu fosse colocar tudo direto numa função não ficaria legal. Então toda a rota que eu tenho aqui de navio, por exemplo, cadê o getAll? Então é uma factory que retorna um array de middlewares, tá? Então aqui eu posso, por exemplo, fazer validação de dados, posso fazer outras coisas e no final eu sempre tenho a rota que vai executar a função. Então eu vou chamar o serviço, né, getAll, não preciso de nada, porque eu estou dando getAll no geral, mas, por exemplo, eu estou dando depart aqui, ó, posso passar qual é o parâmetro que ele vai receber e qual é o motivo que ele vai receber, por exemplo, tá? Então, vou dar um getAll e aí ele vai me retornar aqui 200, no caso não está paginado, né, então ele vai retornar um chips.map e vai mapear todos os navios que retornou por um JSON de estado. Então, basicamente, estou pegando o estado e retornando só o state desse navio, que o state é basicamente, cadê? O state é basicamente isso daqui. Certo? É um objeto com todas as propriedades dele. Então eu retorno um JSON com tudo isso. Você pode ver que não tem um reducer aqui, tá? Então até vou voltar aqui para a gente poder continuar. Você pode ver que não tem um reducer aqui dentro. O reducer ele foi completamente abstraído, ele é genérico o suficiente para a gente poder utilizar ele só em um lugar. Tudo isso daqui, né? Esse aqui é o código completo, né? Que a gente vai ter lá, que a gente criou lá atrás. Foi dessa forma aqui que a gente fez. Então você pode ver que ele reduziu e tem aqui o estado final. Tá? E aí, como é que a gente salva, né? A TARDIS, nem a Paradox, ela não fala onde é que você vai salvar. Uma lib exclusiva sobre Event Sourcing, você pode escolher para salvar isso aí em basicamente qualquer lugar, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A estrutura básica desse documento, do Mongo, né? Vou até aumentar um pouco a tela para ficar um pouco maior para vocês conseguirem ver. A estrutura básica de um evento é essa. Então, esse aqui é um outro evento que não é diferente, um evento diferente de não é navio, né? É um evento aqui que é, sei lá, um produto, então um rolo de plástico. Você pode ver que a gente tem uma série de fatores de conversão, a gente tem um monte de coisa. Então a gente tem aqui o ID, um array de eventos. Então você pode ver ó, que ele foi criado, ele foi alterado o status,
tipo de status producing, e a gente tem um array de status aqui, ó, o estado do evento final tá aqui, tá vendo? Então, tá tudo aqui, perfeito. Legal? Estrutura básica de um documento que você vai ser salvo no MongoDB. Cadê? Aí. Então aqui ó, a gente tem eventos e aqui a gente tem o estado, tá? Só que nada é de graça, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que tudo que eu estou falando aqui tem um custo, mas esse custo vale a pena pagar. Por que que eu estou falando que vale a pena pagar, tá? Quando a gente for ver, a gente tem alguns prós. Esses prós, por exemplo, deixa eu ver aqui. Esses prós, por exemplo, assim, a gente consegue saber exatamente como uma entidade estava em qualquer ponto do tempo. Isso é muito fácil de saber, certo? Porque a gente consegue voltar para qualquer um dos estados. Isso é muito fácil. Logs nativos, independente da implementação, você vai ter logs automaticamente. O DDD ele vai forçar você ter essa atenção com o comportamento, ao invés de como codar, você vai ter que meio que codar o comportamento primeiro. As streams de eventos, que são a forma como a gente cria esses eventos, elas só permitem as inserções, né? Então elas são muito rápidas. Então é bem fácil você inserir um monte de evento um seguido do outro, porque não precisa ficar calculando isso. A leitura é um pouco mais demorada, tá? O desenvolvimento usando o TDD, né, ele torna muito rápido a partir do primeiro meio que set de coisa tá pronta. Então, se você já codou e fez toda a estruturinha básica, o próximo é muito fácil. A gente tinha um SLA de tipo 10 minutos para desenvolver uma funcionalidade nova, ou então para achar um bug muito novo, tá? Só que tem alguns contras, tá? Não tem muita facilidade, não tem muita ferramenta, né? E não tem muito ferramenta com vastos tempos de desenvolvimento. Acho que a Tardis e a Paradox são uma das mais longas, tem 2, 3 anos de desenvolvimento. Hoje já tem algumas libs um pouco mais elaboradas em cima disso. Não tem muita teoria sobre esse assunto, é bem difícil de encontrar algumas coisas. Ele tem um custo de implementação, que é o custo justamente desse tempo que você vai perder, e o custo de inovação. O Event Sourcing ele ainda é muito novo para ser utilizado ainda em muita coisa. Não tem muita gente usando Event Sourcing em muitas coisas. Tá? Então, basicamente, não tem como você... É o custo da inovação. Tá? Pode ser bastante complicado à primeira vista, então demorei bastante para explicar isso aqui para vocês, mas ele pode ser, depois que você entende, ele fica bastante fácil. E a gente tem um limite, no caso do MongoDB, tem um limite ajustável, esse limite é de 15 MB para qualquer documento. Então, qualquer documento que ultrapassar 15 MB, ele não vai deixar você salvar, você pode editar, mas é bem difícil, tá? Um evento, ele pesa mais ou menos 720 bytes, um evento que for grande, tá? 15 MB, você vai ter mais ou menos 21.754 eventos. Tá? Então, é muita coisa que você vai ter. Você é só multiplicar, por exemplo, os 15 megas vezes 1024, tá? Elevar ele a 2, né? Então, a gente vai ter em bytes e dividir por 723. Legal? Então, a gente meio que vai ter assim, para contornar esse primeiro problema, que é o estouro do tamanho do documento, é só a gente criar uma nova collection, por exemplo, só de eventos. E aí a gente consegue ir só iterando por esse evento. Então a gente separa tanto os eventos das entidades. A gente faz os arrays de eventos aqui e aí junta os estados todos desse outro lado, tá bom? E o estado final do evento, né, ele pode ser guardado na outra entidade. Então, o segundo problema, que é as entidades que têm muitos eventos, elas podem causar esses dois problemas, né? O primeiro que é o estouro do tamanho de documento, e o segundo que é essa demora no Redux. Esse segundo problema, ele e acontece, tá? Então, esse segundo problema ele implica que você vai ter que ter uma redução 2:2. Como é que funciona? Quando um evento é adicionado, você consegue salvar o próprio estado final e o estado seguinte, o evento seguinte, né? Então, basicamente o que acontece? Em vez de você ter um estado final, no final da entidade só, você vai ter um estado final a cada 2 eventos. Então, o primeiro evento, ele não vai ter nenhum estado, porque não tem nenhum estado antes dele, e o próximo evento, né, vamos por ser o evento de docking, ele vai pegar o estado anterior e vai salvar o próximo estado nele. Então, você não precisa reduzir o estado inteiro, você só pega os 2 últimos eventos, reduz o anterior e o próximo. E aí você consegue pegar o estado anterior que tinha e aí salvar com o estado atual. Tá? Então, basicamente, você tem uma redução 2:2, onde todos os eventos vai salvar o próprio estado final e o evento seguinte vai pegar esse estado do evento anterior e reduzir ele automaticamente. Então, nesse caso, a entidade não vai precisar ter o state final reduzido. É só pegar o último state do último evento que você vai já conseguir fazer tudo certinho. Tá? Bom, outra coisa que a gente vai falar, né, um pouco, eu acho que eu estou ficando sem tempo, não vou conseguir mostrar muita coisa para vocês ainda, mas a gente tem algumas
bibliotecas, a gente tem algumas referências. Eu sei que é uma coisa um pouco mais elaborada, são coisas que são mais difíceis, então eu vou deixar uma série de links para vocês aqui, para vocês conseguirem ver, tá? Então aqui tem um blog, o blog do Martin Fowler mesmo, né, que é o que fala de Event Sourcing. A gente tem aqui algumas coisas que eu já encontrei sobre Event Sourcing há um tempo atrás. A gente tem todos os repositórios do GitHub, né, que tem a Tars, a Paradox, aí tem algumas coisas legais, que é o Doctor, Next e tal. Eu tenho alguns artigos no eMaster sobre Event Sourcing também, aqui eu tenho outro artigo no eMaster sobre Event Sourcing que eu ensino a desenvolver essas aplicações, tá? E aí o repositório, né, que eu falei para vocês está aqui. Se vocês quiserem dar uma olhada sobre a live desse projeto, a live dessa arquitetura, tem 2 lives muito bacanas lá no meu canal do YouTube também que são bem legais. Tá? E aí você tem aqui, por exemplo, o repositório, né, final, que é o repositório que vocês podem baixar e clonar e rodar ele para ver se está tudo funcionando bonitinho, tá bom? Então, gente, muito obrigado por terem assistido, espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, minhas redes sociais são sempre abertas, meus e-mails estão sempre abertos, tudo que vocês puderem, né, se vocês quiserem entrar em contato comigo, é só vir falar em qualquer uma das redes sociais, Twitter, LinkedIn, YouTube, o que você quiser, pode falar comigo. Beleza? Então é isso. E eu fico por aqui, gente. Aproveita o evento. Até mais.